Eu quase comecei dizendo sextou, ó. Será que eu tô ansioso pro fim de semana, hein, Zé Carlos? Ainda é quinta-feira, Antero. Calma, quintou, minha gente. Bom dia pra todo mundo. Tô com meu amigo, como é que é, ô Tiaguinho? Aê, chegou a sexta-feira! Não, é quinta-feira ainda. Pra lá, Thiago Delay. Hoje ainda é quinta-feira, meus amigos. Bom dia pra todo mundo. É porque eu quero logo que chegue o final de semana. Ah, Antero, você vai estar de folga, né? Não, clássico rei. Tá todo mundo ansioso, ó, esfregando as mãos com álcool em gel, esfregando as mãos, porque nós teremos o nosso grande jogo, grande clássico entre Fortaleza e Ceará. Jogo muito importante para as pretensões das equipes. A rodada já não começou legal, tá? Vamos daqui a pouquinho falar sobre isso aí, porque teve resultado que não foi bom para Ceará e também para a equipe do Fortaleza. Mas tem torcida do São Paulo que tá, ó, sorridente. A torcida do Santos da mesma forma, porque aí teve a questão da Sul-Americana, perdão, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E a gente traz outra vez mais um embate nesta quinta-feira, de dois destaques. Um destaque do lado do Ceará, um destaque do lado da equipe do Fortaleza. E aí a gente ainda fala ao longo do nosso programa também sobre outros aspectos importantes e relevantes do clássico. Seja muito bem-vindo, como a gente fala todo dia. Sinta-se à vontade, você está na sua TV Diário, aqui é sua casa. Você tem o seu WhatsApp aqui para mandar mensagem para a gente e pode mandar mensagem perguntando, comentando, opinando. Fique à vontade para fazer o programa conosco. Fechado? Você que está acompanhando aí pela televisão, pode nos acompanhar pelo site. Estamos ao vivo também pelo YouTube da TV Diário. Rapaz, a gente está caminhando para 1 milhão, hein? O Whindersson Nunes que se cuide. 1 milhão de inscritos, tá? A gente tá caminhando no nosso YouTube. Se inscreve também no YouTube da TV Diário. A gente também tá no Facebook. A gente tá em tudo quanto é canto. Estamos sozinhos nessa não, tá? Comandante tá com a gente na quinta-feira. Meu amigo Tom Barros. Muito bom dia, comandante. Como é que você tá nessa quinta? Bom dia, Tero. Eu tô com você. Essa ansiedade grande de pegar o domingo para perto. Clássico é uma coisa maravilhosa, né? Primeiro clássico que eu vi na minha vida, pertinho aqui da minha casa, 1956-57, Ceará-Fortaleza. E de lá para cá, nunca mais deixei de ver esse clássico do nosso futebol. E é sempre uma emoção renovada. Esse cara da moto, todo dia passa nesse horário estourando meu ouvido aqui. Parece que ele vai. Pois bem, hoje foi mais cedo. Aqui. É isso. Ele mexe. De 57 para cá, quantos anos se passaram? 63. E eu sempre fico nessa expectativa, tal qual você, que já queria sexta antes da quinta, para se aproximar mais do clássico maior, Antero. E sabe o que é que esse jogo ainda ganha mais importância, Tom? Porque a rodada começou, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ela não começou muito legal não, tá? Teve um resultado, aliás, é bom para um lado, é bom para o Atlético Goianiense, mas para a gente não foi muito bacana não. O Zé vai rodar aí para a gente a vitória do Atlético sobre o Fluminense. Rapaz, sabe quem fez um gol? E foi o destaque do jogo? O Wellington Rato, aquele que era do Ferroviário, tá? Depois o Jean, cobrando pênalti, goleiro, também tinha feito gol contra o Ceará 2-0. O Fluminense ainda descontou com o Felipe Cardoso, aquele também que tinha passado aqui pelo nosso futebol, pelo time do Ceará. E ficou assim, 2 para o Atlético Goianiense, 1 para o Fluminense, foi o resultado de ontem. E esse resultado a gente mostra já na classificação. Mas só para adiantar, né, Tom? Esse resultado não é legal, esse resultado não é bom. E me chamou a atenção o Wellington Rato fazendo gol por lá. Pois é, Hunter. Ontem você estava, inclusive, analisando antes da partida, no nosso programa, considerando essa possibilidade de uma vitória do Atlético sobre o Fluminense trazer um prejuízo na questão da pontuação e de posições para o nosso futebol. Foi muito ruim para o nosso futebol. Aliás, eu estou assim, sem entender o Atlético, é pela oscilação para cima, para baixo, para cima. Esse time começou a temporada com uma vitória espetacular diante do Flamengo, 3-0, e não era o Flamengo, negócio de Flamengo misto, B, não, era o Flamengo mesmo, era o Flamengo para valer. E o Atlético ganhou 3-0. Depois, ele teve uma queda significativa. O Ceará, inclusive, foi lá e ganhou dele lá dentro. Agora vem um processo de retomada com o Cabo em questão, e já essa vitória contra o Fluminense, somando os 3 pontos daqui, rapaz, deu uma distância e o Atlético está olhando agora para ver a turma pelo retrovisor lá atrás. Parabéns à recuperação deles, mas tem um detalhe, para nós foi ruim e não foi pouco não. Foi muito ruim essa ascensão do Atlético. A gente olha já a classificação do Campeonato Brasileiro, porque antes da classificação, vamos ver como é que foi a vitória do São Paulo. Fernando Diniz voando para cima de São Paulo. São Paulo venceu por 3-0. Igor Gomes fez 1-0 no primeiro tempo, e esse foi o placar do primeiro tempo. Aí na segunda etapa, mais São Paulo. O Gabriel Sara, depois da jogada do Vitor Bueno, fácil, ó, pum,
tá lá, 2-0. E ainda deu para mais um. O Toró. E aí você pode fazer um monte de trocadilho, tá? Porque tava chovendo muito lá em São Paulo, viu, Zé Carlos? O Toró fez o terceiro. 3 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Tom Barros, que resultadaço do time do São Paulo. Que grande resultado, que vitória do São Paulo sobre o Atlético, hein? Rapaz, quem tá vibrando com isso é o Wilton Bezerra. Já manda um recadozinho para mim, porque, na verdade, ele é fã do Fernando Diniz. E quando o Fernando Diniz estava no Audax, depois das diversas passagens por clubes onde ele avançava, mas não dava certo, eu e o Belmiro fazia a maior do mundo, né? E ele agora está aí por cima da carne seca, liderando o Campeonato Brasileiro com a margem de 7 pontos, que é muito bom, apesar de ter essa questão de diferença de jogos. Mas o Wilton não perde tempo. Ele manda logo o foguetezinho. Tá vendo aí que eu falava sobre o Fernando Diniz? Realmente um treinador que, se conquistar esse título brasileiro, aí ele vai ganhar não apenas a notoriedade que ganhou pela produção da equipe diversificada, como ele gosta de fazer, mas pelo resultado, que é o que está faltando. Título. Muito bem no filme está o Fernando Diniz, com o São Paulo goleando todo mundo. Só fica equivocado numa coisa. Quando enfrentou o Fortaleza, e não uma vez, nas diversas vezes que enfrentou o Fortaleza na época do Rogério Ceni, o São Paulo sentiu extrema dificuldade. E pode ter dificuldade. E mais, foi na faixa dos empates, né? Na faixa dos empates. Para ganhar foi nos pênaltis. Por aí você vê a situação como ficou. Foram 4 jogos entre São Paulo e Fortaleza, só na Série A, nessa temporada, né? 2 pela Copa do Brasil, foram 2 empates, o São Paulo se classificou nos pênaltis, como lembrou Tom Barros, e 2 jogos da Série A duríssimos. O primeiro lá, o São Paulo ganhou de 1-0, Fortaleza fez um belíssimo jogo, e o segundo já foi aqui, já com o Marcelo Chamusca, inclusive foi estreia do Chamusca, com 3-2, São Paulo fez um gol no finalzinho, mas sempre jogos muito duros, bem lembrado aí pelo comandante. E depois dessas 2 partidas, bora ver a classificação então. São Paulo disparou. São Paulo tem 53 pontos, o Atlético Mineiro tem 46, volta a ter 7 de vantagem. Agora o detalhe é que o Flamengo tem 45, o Flamengo ainda tem 2 jogos em atraso em relação ao São Paulo. O Flamengo vai jogar no final de semana, né? E aí fica um jogo em atraso. É uma partida que tem ainda contra a equipe do Grêmio. O Palmeiras tem 41 pontos, também tem um jogo em atraso, vai ser contra o Vasco da Gama. O Internacional 41, o Grêmio 41, Fluminense 40, já jogou e perdeu. Santos 38, Atlético Goianiense. Olha onde é que está o Atlético Goianiense, hein? O que 2 vitórias, né? Foi o que aconteceu com o time do Ceará, né? Venceu 2 seguidas, o Vasco e o Bahia, e foi para essa posição aí, era o 9º colocado, né? Salta na tabela mesmo. Faz muita diferença 6 pontos. 34 pontos para o Atlético, o Corinthians tem 33. Claro que o Atlético está nessa condição, mas que com um jogo a mais, né? E essa condição de 9º empurrou o Ceará para 11º, né? Ele ganhou uma posição e aí o Ceará perdeu uma, consequentemente. O Ceará tem 32 pontos, é o 11º, o Bragantino tem 31, Fortaleza 30, por isso que a gente falava agora há pouco, né, sobre a relevância do jogo de domingo. Atlético Paranaense 28, Sport 28, Bahia 28, Vasco 25. Até aí está muito embolado, né? Quando chega para o Coritiba é que a gente vê uma diferença maior. São 7 pontos, né, para o Coxa sair da zona do rebaixamento, 8 pontos para o Goiás e para o Botafogo sair dessa condição. Claro que todos eles ainda vão jogar nessa 26ª rodada de Campeonato Brasileiro que nós teremos no final de semana. Pessoal, final de semana, como a gente já vem falando desde segunda-feira, né? Clássico Rei, Fortaleza e Ceará, 8h30 da noite. Romarinho e Vina são 2 boas notícias para os seus torcedores, que eles estão de volta aos times, né? O atacante do Fortaleza pode ter mais uma oportunidade para quebrar o jejum de gols. A última vez que Romarinho marcou faz um bocadinho de tempo. Já o Vina quer manter um bom momento como artilheiro do time do Ceará. Antes da bola rolar de verdade, ele fica assim nos vestiários, tentando ter mais intimidade com a branquinha. Vale até dar um chapéu no companheiro. Aproximação para surtir algum efeito em campo. Colocar essa bola no lugar certo. Esse é um dos principais dilemas do ataque do Fortaleza. Um problema que vem sendo recorrente, a falta do capricho nas finalizações. Aquele detalhe que pode resultar em gol. Por exemplo, Romarinho, a última vez que marcou foi na partida contra o Bragantino, ainda no primeiro turno, no dia 29 de agosto. Já pelo Ceará tem um atleta que não é atacante, mas vem chamando a atenção, não só pelas assistências, também pelas vezes que balançou as redes. Nada mais, nada menos,
18 gols marcados. Tanto é que quando Vina não está em campo, o alvinegro não conquista um resultado positivo. Os supersticiosos já denominam o atleta como o amuleto da sorte do time. Bom, acho que é coincidência. Eu sou um cara que sempre falei que diante de um grupo bom, peças individuais elas acabam, né, se destacando. E eu faço parte desse elenco. Coincidência ou não, nos últimos jogos que Vina esteve presente, o Ceará não venceu. Para o Clássico Rei, eles retornam às equipes. Romarinho recuperado da Covid-19. Vina cumpriu suspensão na última partida. 2 destaques. Em campo, atletas que alimentam no torcedor boas expectativas. Como a gente disse, né, Tom Barros, os dois estão de volta. Os dois não tiveram nas derrotas respectivas de Bragantino para o Fortaleza e do Atlético Goianiense para o Ceará. O que é que o Romarinho e o Vina trazem, comandante, que podem deixar ou pode deixar o torcedor mais otimista para um resultado de vitória? São duas situações completamente diferentes na questão do aproveitamento tático de cada atleta. Então, vamos separar as coisas. No caso do Romarinho, a ligação do Fortaleza em velocidade, ela se torna muito mais eficiente com o Romarinho. A qualidade que o Romarinho tem de trabalhar a bola, tudo, mas na questão da finalização, ele tem deixado muito a desejar. Não de hoje. Ele sempre teve dificuldades até para encontrar o melhor caminho do gol. Entretanto, na área do serviço e na área da transição, é fundamental. Por exemplo, no jogo que o Fortaleza fez e perdeu lá em Bragança Paulista, eu senti muita falta do Romarinho naquele processo de transição. Muita falta. E digo mais, na medida em que a bola chegava na frente, faltando um jogador de melhor definição para esse trabalho, os passes estavam sendo errados de uma forma abundante, irritante até. Então é aí que está a importância do Romarinho. E aqui e ali, claro, ele faz o golzinho dele também. Com relação ao Vina, não. Aí é outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque é a eficiência no serviço e a eficiência na finalização. O Vina, digamos, atravessa uma fase tão boa que eu digo, não é apenas o melhor jogador do Ceará, do elenco do Ceará. Não é porque ele se ausenta, o Ceará perde. Não é isso, absolutamente. É que se você pegar uma análise mais criteriosa sobre a produção dos nossos clubes como um todo, o Vina está num patamar acima. A fase dele é excelente. É uma fase onde realmente tudo dá certo para um lado só, como eu costumo dizer. Quando ele está em campo, tem um serviço e tem um gol. Daí a importância desse retorno dele no Clássico. São 2 retornos, 2 características diferentes, mas 2 jogadores que poderão trazer um grau de eficiência muito melhor, tanto para o Fortaleza, no caso do Romarinho, quanto no caso do Vina, para o Ceará Sporting Clube. Explanação perfeita, né? Direitinho aí do Tom Barros, falando desses 2 destaques, né? Desses jogadores que estão de volta. Do lado do Fortaleza, o Romarinho. Do lado do Ceará, tem o Vina, esses jogadores que voltam ao time do Fortaleza e o time do Ceará, consequentemente. O Vina tem a questão dos gols marcados, tem a questão das assistências. O Romarinho, aquele cara que no individual leva vantagem. É muito bom para as equipes terem de volta esses 2 jogadores, esses 2 destaques para domingo. Tom, segurei que já eu volto a conversar mais contigo e ainda tem mais assuntos sobre Clássico Rei aqui no programa, tá? Porque o Clebão aqui, a gente tem o nosso Clebão aqui também, viu? Que é o William Kleber, ele já chegou por aqui, que é o nosso zoião, porque quando ele chega de Santana, vamos falar de saúde, bora, porque falar de saúde não quer demais. E a gente fala de saúde com o Hipermeno. O Hipermeno chega na sua casa ligeirinho, como chega aqui na minha mão. E é de graça também, tá? 0800 270 1111. A ligação é gratuita, a entrega também é gratuita e o Hipermeno é muito mais saúde para você. O Hipermeno te ajuda a viver melhor. Tem coisa mais maravilhosa do que você ter saúde, do que você ter disposição, do que você não passar o dia reclamando com dores, a articulação não tá legal, você tá indisposto. Bota o Hipermeno na tua vida, macho velho. Presta atenção. Fala, Glauco. Opa, pode deixar comigo que saúde eu entendo. Há mais de 10 anos levando saúde para a família brasileira. Você que está em casa, o Natal tá chegando. Quer um presente melhor do que saúde para os seus familiares?
Leve saúde para sua mãe, leve saúde para o seu pai, leve saúde para os seus avós. Afinal, eles tanto que cuidaram de vocês, agora está na hora de você cuidar dele. Leve saúde para a sua mesa diariamente. Por quê? Hipermino vai ativar a circulação sanguínea. Ativando a circulação sanguínea, ele vai estar auxiliando em problemas de doenças cardiovasculares, mãos que vivem formigando, pés vivem dormente, latejando, o joelho consegue nem dobrar direito, hipermino. E a memória anda fraca, hipermino. Você que está em casa, tome uma atitude, tire essa vida antiga da sua vida atual. Queira mais disposição, queira mais qualidade de vida, queira hipermino. Tá em casa? Tá esperando o quê? Ligue agora e peça o seu 0800 270 1111. O hipermino é bom demais. Thiago Delei, sobe som. Só passar rapidinho aqui pelo WhatsApp. Genilson, torcedor do Ceará. Magão, torcedor do Leão. Eles são do Bom Jardim. Um abraço para os dinossas. Ó, chegou aqui para os nossos dinossauros. É o Daílson do Eusébio. Hoje só tem um, né? O Wilton Bezerra tá só fazendo os exames, mas de rotina. Tudo tranquilo. Fernando, da Barra do Ceará, torcedor do Ceará. O Lamartine de Aquiraz. O Lamartine está sempre aqui com a gente na televisão, também no rádio. Lamartine, você é demais. Um grande abraço. Domingo é ganhar o clássico e encurtar a distância do grupo de cima. Vai, Vozão! Lúcio Coelho do Bom Sucesso. O Gervásio está em Maranguape. Um abraço também aqui para o Peixoto da Estrada Nova em Aquiraz. Rapaz, a Iara. E o camarada aqui mandou uma foto aqui. Que beleza de foto com a criancinha, rapaz, segurando a nossa televisão ao fundo. Obrigado a todo mundo que participa. Pode mandar mensagem aqui, 988-999597. Intervalo rapidinho, tá? A gente ainda volta falando mais de Fortaleza e Ceará, sobre o clássico. Fica que a gente volta já. A gente já está de volta aqui com a grande jogada. Seja bem-vindo mais uma vez. 11 horas e 36 minutos. Domingo tem clássico. E uma perguntinha para você. Quem é o artilheiro do Fortaleza em clássicos deste ano? Quem? O Guilherme. Quem? Guilherme de Jesus da Silva. Quem, homem? O Tinga. Agora sim. Ele fez 2 gols em 6 jogos. Os 2 nas finais do estadual e também na última vez que Fortaleza e Ceará se enfrentaram. Agora é outro momento, mas com aquela mesma magia do clássico. O clássico é uma final, né? Uma final de campeonato. É um jogo fora do campeonato, fora do campeonato brasileiro. É um jogo dificílimo, mas diferente. Tão diferente que, dependendo do resultado, é capaz de abalar estruturas ou fazer a equipe deslanchar, como foi com Fortaleza no passado. Este ano tem outro aspecto importante para a necessidade da vitória. Vencendo, né, isso complica, né, porque tem a chance dos adversários pontuar e a gente tem confronto direto, mais uma vez, um clássico, né, decisão, e a gente vai nos doar, nos entregar o máximo para a gente conseguir esse objetivo, né, que é a vitória. Vitória que o Fortaleza só conquistou uma vez nos últimos 9 jogos. A gente sabe que está devendo, né? Tivemos vários jogos já, fomos melhores, mas não fomos eficientes. E isso, né? Ver os números, né? Os números estão vendo todos os jogos que a gente estamos fazendo bons jogos, mas não estamos conseguindo ser eficiente. E isso é fundamental, ainda mais no campeonato de pontos corridos. Então a gente precisa, né, estar mais concentrado, quando chegar perto do gol, tentar caprichar ao máximo num passe, né? Tentar facilitar o companheiro para finalizar, fazer o gol, e isso está fazendo falta. Então acho que a gente está treinando. Domingo, Tinga vai estar em campo. E ele em campo num clássico, a torcida já pensa logo em rede balançando. Se isso vai acontecer, só mesmo quando a bola rolar. Mas a torcida pode esperar muita vontade, muita entrega, como sempre foi. A gente sabe da dificuldade que vai ser mais um clássico, né? O último do ano. Vai ser um jogo dificílimo, tem um truncado, muita entrega dos dois times, mas esperamos, né, fazer um grande jogo e conseguir essa vitória que vai ser importantíssima para nós. O time do Fortaleza, Tom, ele não tem há algum tempo, né? O cara, aquele craque, assim, é tudo muito dividido, mas tem uns destaques. O Tinga está entre eles, né? O Tinga está. O Tinga,
Eu até por uma coincidência muito grande fiz uma referência ao Tinga e fiz uma referência também ao Gabriel Dias, considerando que se eles prepararem no Fortaleza ou em qualquer lugar vídeos promocionais para a venda do jogador, colocando essas posturas que ele assume no âmbito ofensivo, não há nenhuma dúvida de que você passaria a vender o cara como centroavante. Porque essas imagens que nós estamos mostrando agora, não é o Tinga lateral. Eu até me lembro quando o Rogério Ceni deu até um carãozinho de leve nele. Olha, Tinga, tu lembra? Não é ala, não. E eu não sabia nem o que ele estava querendo dizer com aquilo. Porque, na verdade, na época, o Tinga era tudo. O Tinga era lateral direito, o Tinga era ala e o Tinga aparecia como centroavante. Esses gols que ele marcou nas finais contra o Ceará, não era ele papel de ala? Era papel de lateral direito? Não. Era papel de Wellington Paulista, cara. Era papel de quem estava lá na frente, de Yuri César, seja lá quem for, Oswaldo. Ele aparecia como relâmpago e conferia. Então o Tinga tem a favor dele essa vocação para o gol. É natural, isso é muito importante. Então está aí o jogador comemorando, é uma pessoa importantíssima na definição de clássico, porque quando chega clássico a gente enumera aqueles que têm camisa de clássico, pele de clássico, vontade de clássico, força mental de clássico para enfrentar situações. O Tinga é um deles. 11h40, do lado do Ceará, o atacante Lima foi titular nos últimos 6 jogos e garante que está na melhor fase dele. O retorno do artilheiro da equipe. Se a torcida comemora, imagina o elenco. Fiquei bem à vontade jogando ao lado dele ali, como eu falei nas outras entrevistas. Né? A parceria com ele ali no ataque está sendo muito boa. Uma parceria que vem dando certo nos últimos jogos e a tendência é que os dois estejam novamente juntos no Clássico Rei. Nós estamos bem preparados. Trabalhando muito firme aí a semana aí com o professor, para chegar domingo aí a gente conquistar essa vitória, né? A quantidade de gols ainda não chama atenção. Foram apenas 5 marcados nesta temporada. Mesmo com os números sem tanta expressão, Lima não desanima. No último jogo, infelizmente, não consegui, mas aí no rebote aí o Léo Chu acabou conseguindo fazer um belo gol, mas tô tranquilo. Tranquilidade, às vezes fica até difícil quando se trata de atacantes, gols e clássico. Espero sim fazer o gol no clássico, tô bem ansioso para isso. A ansiedade tem um pouco de explicação. A última vez que Lima marcou foi contra o Atlético Mineiro. Se o atacante vive de gol, o do Ceará não vê a hora de quebrar essa distância, evitar o abismo de um gol para o outro, principalmente quando o atleta está se sentindo no melhor momento. O ano passado foi muito difícil, questões da parte física, que acabei ficando para trás, mas sabia disso que no próximo ano ia ser diferente, fazendo pré-temporada. Então, hoje estou num grande momento, como físico, como tecnicamente. A opinião clara aqui do programa é do Tom, mas antes de eu fazer a pergunta para o Tom Barros, eu tenho uma sensação, só dar minha opinião aqui rapidinho, Tom, que ele está engrenando o Lima, mas ainda não chegou a esse... Ele falou que está num grande momento. Acho que ainda consegue melhorar mais, mas a palavra é tua aí, comandante. Olha, o Lima, ele tem qualidade. E como tem qualidade o Lima? Eu não sei o que foi que aconteceu para esse período tão longo, sem que ele, Lima, reencontrasse aquilo que ele mesmo foi. Um jogador tal que, em determinados momentos, na sua primeira passagem pelo Ceará, se contava Lima e mais 10. O Grêmio levou de volta. Tal a fase que ele experimentava tão boa, não é? Quando o Lima voltou, não voltou com a mesma qualidade, porque eu não sei se contusão, se algum problema particular, não sei, não foi mais o Lima, a ponto de ser preterido durante bom tempo. Ele agora, com o Guto, está retornando e retornando dentro daquilo que você colocou, Antero, com uma perfeição. Está se enquadrando, está se recompondo, mas ainda não está no melhor da sua fase. O melhor da sua fase, eu acho que o Lima deve reconhecer isso, humildemente, foi naquele período em que era Lima e mais 10. O Ceará era escalado assim. Agora, como eu sei das qualidades do jogador e a condição física que ele vem readquirindo, e você falou bem, essa retomada me parece crescente.
E na medida em que ele vai crescer, ele pode realmente produzir o que produziu. Levo muita fé, muita, no Lima. Mas eu acho que o que está faltando, assim, para coroar este retorno dele e voltar ao grande momento, é a intensidade. Me falta, quero crer, aquele momento de vontade exacerbada de acertar mais ainda, de aperfeiçoar mais ainda. Aí ele chegará no pedestal que ele já ocupou, de Lima e mais 10. Como eu sempre falo, o clássico tem esse poder, né? Se o Lima quer explodir, como fala Ailton Barros, o clássico tem essa característica. E tem também o outro lado. Quem não vai muito bem no clássico, você fica marcado de qualquer forma, né? E o Lima falou que o clássico é uma boa oportunidade para se firmar ainda mais e ser aquele lá de 2017, que naquele ano, sim, foi o Lima em que encantou, tanto é que fez com que o jogador retornasse. 11h44, você já foi até a sua rede social, bateu aquela foto antiga, já tirou, Ricardinho? Aquela foto antiga, e coloca lá hashtag TBT. O Zé Carlos colocou também já. Mudou a mesma coisa, né? Hashtag TBT, tira foto, aí o pessoal vê como é que você era criança, tá, as coisas do passado. Toda quinta-feira tem o TBT do comandante, tem o TBT do Tom, que hoje vai para dentro das 4 linhas, mas não para falar de goleiro, não para falar de jogador, para falar de arbitragem. Primeiro a gente fala desse árbitro, depois o Tom traz um comparativo bem engraçado. Roda pra gente aí, Zé. Este árbitro aí, todo elegante, Tom Barros. Olha aí. Alzir Brilhante. Eu não sei se você tem a outra foto aí. Exatamente, essa daí é a mais interessante. Você veja o Alzir Brilhante bem magrinho. Do lado direito dele está o Sérgio. O Cacá Brilhante, o menorzinho, está aqui. É meu amigo aqui da Gentilândia. Ele morou durante muito tempo na rua Adolfo Ebert. A família dele ainda mora lá. Tem os filhos, tem a Glória, tem o Sérgio, tem o Luiz Carlos e tem o Renato Abreu, nosso querido Renato Abreu, não é? Ele é pai também do jornalista Renato Abreu. Pois bem, por que eu fiz essa homenagem hoje ao Alzir Brilhante? Porque foi um dos maiores nomes da arbitragem cearense em todos os tempos. Em todos os tempos. Magrinho Massimo, isso é um magro de aço. Professor de Educação Física do Colégio Cearense e do Santo Inácio. Tinha sido funcionário dos Correios ontem. Antes. Aí, resultado, se transformou num dos maiores nomes da arbitragem cearense de todos os tempos. Tanto assim que a escola de árbitros tem o nome dele. É homenagem ao Alzir. A sala de árbitros do estádio Presidente Vargas também tem o nome dele. Houve até um discurso do Idemar Citó fazendo homenagem ao Alzir. E então eu quis render essa homenagem mostrando o seguinte, o Alzir magrinho como está aí. E aquela outra foto ainda é mais definidora como ele era magro. Mas, rapaz, isso tinha uma saúde. Isso apitava 3 jogos seguidos e não cansava. Eu não sei que diabo é que o Alzir tinha, porque, rapaz, era em cima, marcação correta. Com relação ao Brutamontes do Anderson Daronco, eu duvido muito se com aquela musculatura dele de MMA, se ele pegasse uma corrida aí com o Alzir, se ele ganhasse, ganhava não. Então fica a nossa homenagem de coração ao Alzir Brilhante. Olha aí, olha a comparação. Bota aí esse cara e bota... Eu sou muito mais o Alzir. Eu vi os dois apitarem. O Daronco é bom, tem competência e conhece as regras. O bicho é fortão, o diabo é quem vai pra cima do nome dele. Mas na hora do pega pra correr, eu duvido muito se o Daronco com essa de Tarzan dele aí, de super-homem, se ele aguentava correr com o Alzir Brilhante. O Alzir era melhor e conhecia profundamente as regras do futebol. Então fica a nossa homenagem de coração, carinhosa mensagem de saudade do grande Alzir Brilhante, que pode servir de exemplo a muitos árbitros do futebol de hoje. Zé, coloca de novo essa foto aí, Zé Carlos, por favor, do Alzir Brilhante e do Anderson Daronco, que vai apitar o Clássico Rei, tá? Anderson Daronco é o árbitro de domingo. Alzir só a titela, só as canelinhas, e aí do outro lado o Brutamontes, Anderson Daronco, que é um baita de um árbitro. E mais um detalhe, Antero, mais um detalhe. O Alzir, bem magrinho aí, como você está vendo, mas com a saúde magro de aço, como a gente chamava. Eu digo mais, ele apitou, eu não sei quantas vezes eu vi o Alzir Brilhante apitando Ceará e Fortaleza. Não sei quantas vezes, na minha vida toda, porque ele vinha da década de 50, década de 60, também arbitrava. Pois bem, eu nunca vi uma confusão num clássico Ceará e Fortaleza apitado pelo Alzir Brilhante. Ele marcava em cima, rapaz, canelinha fina, mas isso chegava junto. Vamos ver se o Brutão aí, o grandalhão, o gordão, não é o Tarzan aí, cheio de músculo, né? Se domingo ele vai dar o show que o Alzir Brilhante dava no seu tempo. Tomara que seja.
O nosso amigo aqui do áudio, o Thiago Souza, ele disse assim, Antero, eu tô impressionado com os músculos do árbitro. Disse, que aí, Thiago? Aí, já vamos pro intervalo. Eu vou conversar com o Thiaguinho. Voltamos já. Segura aí que a gente volta já. Pessoal, estamos de volta aqui com a nossa grande jogada, reta final já do programa, 11h53, ainda tem muita coisa para a gente conversar, por exemplo, vamos falar de Libertadores? Vou falar aqui com o meu querido amigo Tom Barros, o Grêmio foi atropelado pelo Santos ontem, viu, comandante? Vamos aos gols então, Taça Libertadores da América. Caio Jorge fez 1-0 para o time do Santos, o 5º gol mais rápido da história da Libertadores da América. Marinho, sabia não? Fez 2-0, que golaço, hein? Golaço assim, porque... chapuletada, né? Mais um do Santos. 3-0. Caio Jorge fez 2. Teve o gol do Tassiano para o time do Grêmio. E o Laércio fez mais um para a equipe do Santos. Placar final foi 4 para o Santos, 1 para o time do Grêmio. O Santos está na semifinal da Taça Libertadores da América. O Palmeiras já está por lá. Ontem nós tivemos o primeiro jogo de Racing e Boca Juniors e o Racing venceu por 1-0. Então os brasileiros, 2 brasileiros, já estão nas semifinais da Taça Libertadores da América. O Palmeiras e o Santos. Como é que é, Zé? Ah, tá certo. O Copa Sul-Americana agora. Vamos de Bahia e Defensa e Justiça. Acabou para os brasileiros, viu, Ricardinho? Não tem mais brasileiro na Copa Sul-Americana. O Bahia, que tinha perdido em casa no primeiro jogo, tinha tomado 2 gols desse cara aí no primeiro jogo. Foi 3-2 para o Defensa e Justiça. Brian Romero fez mais um. E assim ficou. Defensa e Justiça 1, Bahia 0 pela Copa Sul-Americana. O Bahia dá adeus. O Bahia está eliminado da Copa Sul-Americana. Infelizmente, para os brasileiros, a competição acabou. Lembrando que para 2021, né? Por isso que a gente tem falado bastante sobre Ceará e Fortaleza não só permanecerem na Série A do Campeonato Brasileiro, mas quem sabe uma vaga para a Copa Sul-Americana. O formato ele está diferente. A Copa Sul-Americana do próximo ano será na fase de grupos. E os brasileiros classificados já entram na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então você terá, por essa competição internacional, pelo menos 6 jogos. Se você passar da fase de grupos, você vai para a fase de mata-mata. Diga, meu amigo Thiaguinho. Ah, rapaz, tem notícia quentinha, hein? Acabou de chegar essa notícia, 11h56. Tem novidade para o time do Ferroviário. Ferrão fecha com o técnico Francisco Diá para a temporada 2021. Treinador ex-casa deixou o ABC para acertar com a equipe da Barra do Ceará. Então, o Ferrão tem novo técnico. O técnico do Ferroviário será Francisco Diá, que estava na equipe do ABC de Natal. O primeiro desafio do Francisco Diá vai ser pela Taça Fares Lopes, que começa no dia 10 de janeiro. O campeão da Fares Lopes garante vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. Eu tive um probleminha de contato com o Tom Barros. Acho que a gente não tem... a gente teve um probleminha de contato com o Tom, mas tá já voltando, só para me despedir aqui do comandante, dar tchau para o Tom Barros, ele abençoar a nossa tarde e anunciar para todo mundo que daqui a pouquinho tem o Ricardo Mota com o Comando 22. Só para complementar, o Diá conseguiu um acesso, né, com a equipe do Icasa, ele saiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, passou muito tempo também pela equipe do Sampaio Correia, estava no ABC, acabou sendo eliminado, mas foi campeão estadual com o ABC de Natal e não decidiu não continuar lá com a equipe do ABC, não aceitou um reajuste salarial, e aí acertou com a equipe do Ferroviário, vem trabalhar na capital, é um grande personagem do futebol, professor Francisco Diá, vai ter a missão aí de uma reestruturação, digamos assim, no time do Ferroviário, depois de mais um ano, começar bem na Série C do Campeonato Brasileiro, mas parar no meio do caminho e não conseguir o acesso para a tão sonhada participação na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, na Série B do Campeonato Nacional. Francisco Diá já chega agora, claro, no mês de dezembro, dia 10 de janeiro, repito, começa a Taça Fares Lopes e 10 de fevereiro começa o Campeonato Cearense da sua primeira fase, já com a presença da equipe do Ferroviário. Fortaleza e Ceará entram na segunda fase, que é 10 de março. Não deu tom, né, rapaz? O programa está acabando. Infelizmente, a gente perdeu o contato aqui com o comandante, mas amanhã, claro que o Tom Barros volta junto com o Wilton Bezerra, logo depois da Turminha Diário, para a gente falar sobre futebol e a gente chegar na sexta-feira, aí sim, esfregando as mãos com álcool em gel, porque no domingo tem um Clássico Rei. Daqui a pouquinho, Ricardo Mota comanda o Comando 22. Vamos deixar, né? Vamos deixar o Ricardinho, né? Zé Carlos, o que é que você acha, Zé? Então, meus amigos,
Fica... Ô, canta, torcedor. Fica, Ricardo. Sobe ficha, a gente volta amanhã.